João 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esta é a palavra. Quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Se assente, querida igreja. Você que está online, fique atento aí e atenta em nome do Senhor Jesus. Essa semana eu postei uma mensagem no grupo Tadel, dos nossos líderes, falando que nós estamos terminando o começo. Já parou para pensar nisso, Renata? Hoje é o dia 31, pastora, 31 de janeiro. Janeiro é o primeiro mês do ano. Suene, nós estamos terminando o começo. O começo do ano, que não é só dia 1º de janeiro, mas o começo do ano, minha irmã linda, está terminando. E faz exatamente um mês, no dia 31 de dezembro, que nós estivemos aqui no culto da virada. E naquele culto Deus nos deu uma direção sobre aquele texto de Isaías, falando sobre capítulo 6, no ano da morte, no ano do Covid, tudo o que Deus fez. E depois Deus continuou ministrando. Fomos lá para Apocalipse no começo deste ano e vimos um outro exemplo, Marcina, de adoração em Apocalipse capítulo 4. E aí Deus deu uma direção para nós, para o time pastoral, para nós pensarmos nesse mês de janeiro sobre adoração. E Emílio, o mês de janeiro foi sobre adoração, está terminando aqui hoje? Não está terminando a adoração. Ô Camila, ô Alice, não está terminando a adoração, mas o tema para ser explorado agora, nós vamos começar um outro essa semana. Nesse mês, pastor Ramilson ministrou nesses dias aí sobre Daniel, sobre a importância lá da transfiguração, de adorarmos com consciência, Todinho, adorarmos de perto. Aprendemos nos encontros de quinta. Você que tem vindo ou tem cultuado nos encontros de quinta, o Ellen, vocês sabem, Emily, como está sendo bom os encontros de quinta, E falamos o mês de janeiro todinho sobre adoração. O Rota 66 foi sobre isso. Enfim, nós queremos aprender muito e praticar muito o que é adoração. O Paulo Henrique, aprendemos que adoração não é uma necessidade de Deus. Aprendemos, Osmar, que adoração é uma necessidade nossa. E Fernando, quando eu adoro, não é porque Deus tem carências afetivas e Ele precisa que a gente fique falando que Ele é Deus. Não, é a necessidade que nós temos, Inês, de estarmos ligados a Ele. Aprendemos que adoração não é só música. Aprendemos que adoração é um relacionamento com Deus que acontece principalmente fora da igreja, porque a gente passa algumas horas da semana na igreja, no templo físico, mas a gente deve estar constantemente em adoração. E hoje, depois de passarmos por Apocalipse, passarmos por Isaías, por Daniel, por Mateus, hoje de manhã a pastora falou sobre a história da mulher de Ló. Então, depois de navegarmos, Fábio, por diversos textos, nós não poderíamos deixar de terminar esse mês sem falar da mulher samaritana, sem falar desse texto que ele é emblemático. Esse texto, Flora, ele para mim é o resumo da importância e da adoração. E aí quando a gente olha para esse texto, algumas coisas pulam aos nossos olhos, e algumas coisas, Leandro, são extremamente significativas. A primeira delas, eu nunca tinha pensado nisso. A mulher não pergunta, pastora, onde é o lugar para adorar. Ana Maria, o texto está falando que ela chega e fala, vou até ler com vocês, olha aí João capítulo 4, o João Pedro vai projetar para nós. Olha o João capítulo 4, no verso de número 19, põe lá João Pedro por favor, João 4, 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ponto. Ela perguntou onde é o lugar da adoração, Giovana, Guilherme? Ela não perguntou. Talvez ela até fosse perguntar, mas Jesus entra e fala. Observe, eu sempre achei e sempre coloquei na boca, Renata, dessa mulher, a pergunta onde é o lugar para adorar. Sempre coloquei na boca dela.
E ela nunca falou isso, Darcy. Ela nunca verbalizou a frase, onde é o lugar de adorar. Ela só falou de uma crise teológica. Ela só falou de uma crise de tradição. Tradição dos judeus e tradição dos samaritanos. Uns falavam que o lugar era o Monte Sião, outros falavam que o lugar era o Monte Gerizim, em Samaria. Ela expõe essa crise teológica. Ela expõe essa divergência. É como se fosse hoje falar assim, quem estava certo, o Calvino ou o Armínio? Quem está mais bíblico, os presbiterianos ou os metodistas? É mais ou menos isso que ela fala. E Jesus não espera ela perguntar. E adoração, querido irmão e irmã, é o que Jesus está ensinando. Adriana, Jesus está ensinando para aquela mulher que a adoração não se trata de respostas. A adoração não se trata de elucubrações teológicas. A adoração não se trata de falar que os judeus estão certos e os samaritanos estão errados. Não. Eu me lembro que uma vez, uma das minhas filhas, eu nunca lembro qual das duas, mas uma delas um dia perguntou para mim, pai, por que para tudo precisa ter um culpado? Por que para tudo tem de ter um culpado? Não precisa, tem coisas que a gente não precisa ficar discutindo quem está certo ou errado, ou Rafaela, ou Priscila. A maioria das coisas nós precisamos experimentar. Enquanto eu não experimento na minha vida, eu fico tentando elucubrar teoria. O Eduardo, o Eros, enquanto eu não experimento, eu fico tentando adivinhar projeções. Mas quando eu experimento, não tem perguntas, porque tem experiência. E a melhor resposta, a pergunta que não foi feita, porque ela não fez essa pergunta. Ela não perguntou onde é o lugar de adorar. Ela começou a falar e Jesus disse que a resposta é relacionamento. A resposta é que o Pai está à procura de gente para se relacionar, e não aqui ou acolá em lugares específicos. Outro detalhe desse texto que hoje de manhã até comentei, é que Jesus sabia o nome daquela mulher. Concorda? O Adolfo, o Bem, Laurinha, Jesus sabia o nome daquela mulher. Por que o texto não coloca o nome dela? Por que ela é identificada como uma mulher samaritana? Pode ser por diversos motivos, mas Tânia, o que eu fiquei pensando é que é mais fácil eu me colocar no lugar dela do que se ela tivesse um nome. Então a gente canta como o rei Davi. Quem se chama Davi se identifica com Davi muito facilmente. Meu nome não é bíblico, né? Minha mãe podia ter colocado, né, um nome assim, Mefibosete, alguma coisa, mas a minha mãe não colocou um nome bíblico para mim. Então, quando eu vejo lá o Paulo, eu não sou Paulo, eu tenho que fazer um exercício para me colocar no lugar do Paulo. Mas o Celso, né, Celso? Não tem nome na Bíblia, né? A Bíblia fala que Deus é excelso. Olha só, né? Então, não tem o Celso na Bíblia. Então, para o Celso se colocar e se comparar, é um esforço. A mulher samaritana não tem nome. Pode ser você e eu, Richard. A mulher e o homem que buscam o Senhor, somos eu e você. Então, pensando nisso e olhando para isso, eu preciso aprender. Eu preciso convidar você a entender o que esse texto ensina nesse final do começo. Nessas últimas horas, faltam 3, 4, 5 horas, é isso? 19? Faltam 5 horas para acabar o mês, para acabar o começo. E como que está esse primeiro mês? Comparando com 2020, o que mudou? Comparando com 2020, o que está diferente, João Pedro? Ou é só uma mudança de calendário, já que a vacina ainda não chegou para todos? Não, querido e querida, se eu e você tomarmos uma decisão que demora 1 segundo, Deus vai fazer tudo o que precisa por toda uma eternidade, como Ele já tem feito. Você crê assim? Amém? Mas nós precisamos entender que depende da gente. E aí eu quero então aprender o que fazer para adorar. O que fazer, o que precisamos fazer para sermos encontrados como verdadeiros adoradores e adoradoras. A primeira coisa que eu queria destacar para você está no verso 4. Olha no verso 4 aí, que está escrito assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Deixa eu falar algo para você nesse primeiro tópico aqui, o Arthur. Para que eu e você sejamos adoradores, Rose, nós precisamos querer. Pastor, é óbvio? Não, não é tão óbvio. Não existe adorador por acaso. Não existe adorador que a barra é forçada. Não existe adorador que é adorador por causa de uma circunstância alheia à sua vontade. Não. Tem muita gente que casou sem vontade. Tem muita gente que tem filhos sem querer.
Tem muita gente que está no determinado trabalho por obrigação, mas ninguém é adorador se não for por uma decisão pessoal. E por que eu falo isso? O texto está dizendo que era necessário, Paula Mariana, era necessário para Jesus passar pela província de Samaria. Agora, essa necessidade, entenda isso, não tem a ver com questão geográfica. Eu não vou aprofundar nesse detalhe, mas eu quero só lembrar você, e a mulher fala sobre isso, que os samaritanos e os judeus não se davam. Por uma questão histórica, os judeus achavam que os samaritanos eram um povo rebelde, um povo desviado. Então os judeus e os samaritanos não se davam. E por um judeu que se prezasse, o Anderson, o judeu não pisava em território samaritano. Então Jesus estava aqui na Judéia, ele precisava ir para o norte, para a Galileia. Então para ele ir para a Galileia, ele passava por Samaria. Alguém pode dizer, era necessário passar por Samaria? Não, nenhum judeu saindo de Jerusalém, da Judéia, para ir para o Estênio, para ir para a Galileia, passava, eles iam pelo lado do mar de Tiberíades, pelo leste, pela região da Pérea. Eles faziam um contorno assim, para chegar na Galileia, porque o judeu que era judeu, não pisava na Samaria. E o texto diz que era necessário para Jesus pisar em Samaria. Por causa de geografia, não, porque Jesus sabia que tinha aquela mulher, e através daquela mulher tinha os samaritanos, e através daquele episódio tinha o Ednei, cada um de nós, para ser alcançado. Então qual é a necessidade? Passar por ali, porque tinha uma mulher que precisava ser encontrada. A necessidade, Jesus transformou em oportunidade. Queridos, eu já falei isso, eu quero refalar, quero reforçar. A gente vive hoje a ditadura das emoções. Só faço o que eu estou com vontade, só faço o que eu tenho prazer, e atrás da minha vontade, do meu prazer, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é uma mentira diabólica. Tem muita coisa que a gente tem de fazer, não porque a gente está morrendo de vontade, mas porque é necessário. Jesus passou por aquele lugar e a viagem foi cansativa. Olha que detalhe, ele estava cansado da viagem. Ele fez a viagem não porque ele tinha prazer naquele trajeto, mas porque era necessário. O adorador decide querer. Ô Natália, a adoradora decide ser um adorador e adoradora, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Jesus nos ensina a fazer da necessidade uma oportunidade e transformar o cansaço em adoração. Foi isso que Jesus fez. Ele estava cansado e naquele momento ele adorou ao Pai, ensinando, discipulando aquela moça, aquela mulher. Primeira coisa a aprender, precisamos querer. Vamos falar juntos? Precisamos querer. Tem gente que vem na escola dominical, obrigado. Eu louvo a Deus pela minha mãe, porque em toda a minha infância, por muitas vezes ela me obrigou a vir na escola dominical, me obrigou a vir à igreja. Glória a Deus, obrigado mãe pela sua insistência. Me lembro como se fosse hoje, pastora, eu tinha uma bicicleta Monarch 10, naquele tempo era top, né? Quem é do tempo da Monarch 10 aqui? Deixa eu ver, alguns nem lembram que são mais do tempo, mas Monarch 10, e a gente gostava muito com o pessoal da rua, lá onde eu morava, de fazer passeio ciclístico, e os passeios ciclísticos, assim como as corridas de rua, eram sempre domingo pela manhã, e eu me lembro que eu estava com o pé engessado, que eu tinha machucado jogando bola, e aí no sábado à noite, eu decidi tirar por minha conta o gesso. Peguei lá porque no domingo ia ter um passeio ciclístico, e eu falei, não, eu preciso desse passeio ciclístico. E aí eu fui lá na cozinha, peguei aquelas facas de cortar pão que tem uma serrinha, e serrei a bota de gesso assim, tirei e cheguei para minha mãe, ó, já tô bom, meu pé tá bom, amanhã eu vou pedalar. Tá bom, tá, amanhã você vai na escola dominical. Eu falei, bênção, né? Às vezes você vem na igreja na marra, às vezes você estuda por obrigação, mas ser um adorador, você precisa querer, e o querer pode ser até mediante uma necessidade. Eu quero porque eu estou morrendo de vontade. Não, eu quero porque eu sei que eu preciso. Eu quero, Aline, Elane, eu quero porque se não for isso eu não sobrevivo. Eu quero porque isso é a razão da minha vida. Quem está entendendo isso? Diga amém. Essa semana nós tivemos mais 2 metodistas chegando, né? O Gael, filho da Ana Carolina e do Felipe Tarran. O Gael ainda está
no hospital, ele nasceu prematuro, mas já está muito bem, essa semana já deve ter alta. E temos a Catarina, filha do Fred e da Laureana, que também nasceu essa semana, já está em casa. Quem aqui já é pai, e se já é pai, já foi pai de criança, sabe que tem muita coisa que a gente faz porque a gente precisa. Tem muita coisa que você faz com o filho, não é? Ai, como eu amo aquele, a Giovana, amo mesmo. Mas gente, o dia que elas davam aquela estragada na fralda, o dia que você ia limpar, vai chegar o seu dia, pastora, pode ficar tranquilo. O dia que o Arthurzinho fizer aquele estrago na fralda, que você vai pôr a mão e você fica um dia lembrando debaixo da unha, da última sujeira da criança, você não faz isso porque você sente prazer no cheiro, mas você faz isso porque é necessário e porque você quer, porque você decide. Você está entendendo isso? Adoração não é emoção, adoração não é necessariamente prazer, adoração é uma decisão. Quem entende isso, diga amém. Jesus, ele sabia que ia se cansar, ele sabia que o caminho era um caminho que ele corria o risco de ser assaltado, ele corria o risco de arrumar um apedrejamento, ele corria o risco de criar uma confusão. Imagina final do campeonato do Goiás com outro time, um vilanovense aparece no meio com a camisa do Vila, é morte certa, ou vice-versa. É mais ou menos isso, judeu e samaritano, e Jesus fez, e ele quis. Você está entendendo isso? Amém? Segunda coisa, segundo detalhe no verso 28, olha aí, o João Pedro vai projetar para nós. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Deixa aí um pouquinho, João Pedro. Queridos, vocês sabem que a forma que eu leio a Bíblia, Bruna, é no detalhe. E se a gente tirar uma frase que está entre as vírgulas, veja se vai fazer diferença. Eu vou ler sem essa frase. Quanto a mulher, foi à cidade e disse àqueles homens. Faz diferença? Ô Diva, se a gente tirar essa frase, deixou o seu cântaro, perde o sentido? Fernando, não perde. O texto está falando que a mulher, depois do encontro com Jesus, depois de experimentar aquele momento de adoração, ela saiu e foi para a cidade dela anunciar aos homens. Alguns exegetas acreditam que esses homens eram os homens que ela tinha se relacionado, que Jesus fala que ela já tinha passado por 5 relacionamentos. Alguns exegetas acreditam que essa mulher foi contar para esses homens que ela não precisava mais de sexo, que ela não precisava mais de relacionamento pelo relacionamento para preencher o vazio dela, porque ela tinha encontrado alguém que a conhecia de verdade, ela tinha encontrado alguém que podia e já estava mudando a vida dela de verdade. Então o texto é claro em falar que ela foi dizer àqueles homens da cidade. Mas se eu tirar a palavra deixou o seu cântaro, não muda, João Vitor, não muda a história. André Filho, se eu dizer, quanto a mulher foi à cidade e disse àqueles homens, se essa mulher, a palavra deixou o seu cântaro, não faz diferença na história, e ela está aqui, Alessandra, é porque tem alguma coisa. Se o texto, quando você tira, ele não faz falta, é porque ele é importante. Porque se não tivesse razão de ser dele, não estaria aí, porque ele não muda a história. É igual o cego Bartimeu. Quando Jesus o chamou, a primeira coisa que ele fez, ele lançou de si a capa. Não muda nada falar que ele lançou a capa, mas se está lá é porque tem um propósito. O texto nos diz que nós precisamos estabelecer prioridades. Aquele cântaro, eu até estava olhando para esse cântaro, pensando nele aqui. Esse daqui deve ser pequenininho, né? Comparando com o da mulher, porque ela não ia na hora do almoço, sol quente, lá no poço para pegar um tantinho assim de água. Mas o cântaro era alguma coisa assim, né? Era de barro, de argila e talvez fosse bem grande. Aquela mulher, o texto nos diz que num determinado momento ela deixa o cântaro. Agora, por que ela deixa aquilo que era a provisão dela? Por que ela deixa aquilo que era a motivação para ela trabalhar? Por que ela deixa aquilo que era o sustento dela, da família dela, quem sabe, para saciar a sede, para fazer comida, para tomar banho? Por que ela deixa isso? Meu irmão e minha irmã, eu preciso entender que a adoração tem de ser estabelecida como prioridade, como o mais importante, como o destaque. E o que o evangelista tenta mostrar aqui, que aquela mulher que o cântaro era tudo na vida dela, naquele momento o cântaro pôde ficar de lado. E que detalhe importante, onde ela deixou o cântaro? Aos pés de Jesus. Deixe a sua profissão, deixe o seu cântaro, deixe
aquilo que é provisão para você. Deixe aquilo, ô Cadu, ô Felipe, que é importante para a sua vida, deixe aos pés de Jesus. Eu não sei o futuro daquele cântaro, eu não sei o que aconteceu com aquele cântaro, eu não sei se Jesus usou para saciar a sede de alguém, eu não sei, mas o que o texto está afirmando, que para aquela mulher, que a partir daquele momento era uma adoradora, o cântaro, ô Poliana, ô Petros, o cântaro não era mais importante. Enquanto eu achar que a minha profissão é mais importante que a minha adoração, enquanto eu achar que o meu casamento é mais importante que a minha adoração, enquanto eu achar que o dinheiro, a viagem e outras coisas são mais importantes que a adoração, o cântaro vai continuar sendo mais importante. E eu quero aprender com você nessa noite que a prioridade dela, a partir daquele momento, não foi mais buscar água. A prioridade dela não foi mais reconhecer que aquele cara era muito bonito e ela podia se envolver com ele, e quem sabe se relacionar e ter um futuro garantido. Uma mulher solteira, uma mulher sozinha, era uma mulher fadada à mendicância. Não havia a possibilidade de mulher trabalhar em serviço remunerado, não havia pensão, não havia nada que pudesse dar condições para a mulher. E aí eu quero então olhar para esse detalhe. Estabeleça as prioridades na sua vida. Estamos começando o mês de fevereiro. O que é prioridade? Estamos começando a segunda parte, a segunda etapa das 12 de 2021. Para o Brasil a prioridade é a vacina. Será? Será que a vacina vai resolver todos os nossos problemas? Será? E hoje de manhã eu falei sobre isso, eu quero reafirmar para aqueles que estão online, estão aqui, o metodista toma vacina, tá bom? Nós até citamos o caso do Richard, né Richard? Ele tomou vacina, ficou mais bonito, não ficou, Bruna? Ficou mais bonito, ficou mais brilhante. Querido, essa história de falar que não deve tomar vacina, tome mesmo. Existem inúmeros laboratórios, inúmeros departamentos de saúde do mundo confirmando que essas vacinas são avalizadas, são necessárias, são adequadas. Pastor, mas foi muito rápido. Houve investimentos milionários de gente do mundo todo, de laboratórios do mundo todo, querendo que a sua ação na Bolsa de Valores exploda. Então eles investiram muito dinheiro, coisas que em outras vacinas demoram 10 anos de investimento econômico, nessa demorou alguns meses. Então nós metodistas não somos obrigados, ninguém é obrigado a fazer coisa que não esteja como decisão sua, mas a orientação nossa é que a gente tome vacina. Agora, a vacina vai resolver o problema? Não vai. A vacina que resolve o problema do mundo é o sangue do Senhor Jesus, porque o coronavírus pode vir outras cepas, pode vir um novo corona, o Covid-21, 23, pode vir outras pandemias. O mundo vai continuar sendo desse jeitinho aí. O que nós precisamos, a prioridade não é a vacina, em que pese a importância dela. A prioridade não são as próximas eleições, em que pese a gente ter discernimento e buscar em Deus em quem votar. O que faz a diferença é eu deixar o cântaro nos pés de Jesus. Amém? Precisamos estabelecer prioridades. Vamos falar juntos? Precisamos. Só vocês, bem bonito. Terceiro lugar, olha o verso 39. Isso me chama muita atenção. O verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Queridos, entendamos um detalhe. Eu estava olhando para esse texto e uma outra coisa que eu fiquei pensando. Ô Lucas, Camila, para quem não conhece o texto, deixa eu explicar para você, não vamos ler para você entender. Jesus chegou no poço, naquele lugar que era necessário ele passar, poço de Jacó, onde Jacó encontrou com a sua amada lá no Antigo Testamento, Raquel. E o texto nos diz que Jesus ficou ali, porque ele estava cansado da viagem, e os 12 discípulos foram para a cidade comprar comida. Enquanto Jesus estava ali, a mulher chegou, ele fez do cansaço uma oportunidade, ele começou a conversar com aquela mulher, evangelizou, discipulou, mostrou o amor dele, transbordou. Aquela mulher foi transformada, deixou o cântaro e foi para a cidade. Aquela mulher deve ter cruzado com os discípulos. E aí quando os discípulos chegam, eles chegam da cidade onde a mulher estava indo, e eles chegam com alimento. Ô gente,
Esses dias alguém falou assim: pastor, Deus complica. Por que Ele mandou orar ao Pai pedindo mais trabalhadores para a seara? Ô Elisandro, se Ele sabe que precisa, Nicole, já manda logo. Por que tem de orar? É a mesma coisa essa cena aqui. Por que Jesus não foi com os discípulos e anunciou para os homens daquela cidade? Você já pensou nisso, Kelly? Porque Jesus ficou do lado do poço, anunciou para a mulher, gerou transformação na vida da mulher, e depois os discípulos perderam a oportunidade de fazer isso na cidade. A mulher vai e faz isso. Olha que detalhe interessante, porque Jesus podia ter falado: gente, vamos juntos para a cidade, enquanto vocês compram, eu evangelizo o povo. Ele podia ter feito isso, mas Ele fica com a mulher, para que a mulher fizesse isso. Precisamos transbordar da graça, para sermos adoradores. Tem gente que eu como pastor nunca vou alcançar. Tem gente que você, Richard, como odontólogo, como especialista em buco, maxilar, nunca você vai alcançar. Tem gente, Bruna, que você como psicóloga nunca vai alcançar. E é por isso que Deus quer nos usar no discipulado, porque Ele discipulou aquela mulher, e aquela mulher alcançou pessoas que talvez não estivessem abertas para Jesus. Porque se Jesus chega na cidade, os samaritanos vão falar: quem que o senhor pensa que o senhor é? Porque a mulher já reagiu negativamente à primeira abordagem, mas e os homens samaritanos? Talvez os homens samaritanos iam detonar Jesus. Jesus, conhecendo todas as coisas, Ele fala: eu vou falar com essa mulher, porque essa mulher vai alcançar pessoas que para mim estarão com o coração fechado naquele momento. Lembra do cego de nascença? Lá de Atos capítulo 3, ou aliás, o aleijado de nascença, de Atos capítulo 3, que estava na porta formosa, sendo colocado. Jesus deve ter passado por ele. Por que Jesus não curou, Guilherme? Por que Jesus deixou para que Pedro e João curassem, Magno? Tem gente, Magno, lá na Assembleia Legislativa, que eu como pastor nunca vou alcançar. Tem gente que nós não alcançaremos, Juliane, tem gente que nós não alcançaremos, mas Deus me levanta para transbordar sobre você, você transbordar sobre outra pessoa transbordar sobre outra, e a graça transbordante alcançar a todos. Preste atenção nisso. Deus me chama e te chama para 2021 ser o ano onde você vai transbordar da graça, e essa vida de adoração é pré-requisito para o transbordar. Se não, olha o que está lá em 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21 está escrito assim: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aquela mulher deixou o vaso, porque ela passou, Renata, a ser o vaso. E agora, como vaso, o apóstolo Paulo fala que numa casa tem vasos para honra e vasos para desonra. Qual é o critério para ser vaso de honra? Ser usado, ser santificado para toda boa obra. Então, querido e querida, para que Deus use a minha, você neste ano, a minha vida de adoração, a nossa vida de adoração, vai gerar em nós uma transformação, e a partir de manhã a gente começa a etapa da santificação, para que através disso nós possamos transbordar. Olha o que está em João 6,38, João 6,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. João 6,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem entende isso, diga amém. O texto está dizendo, querido e querida, que, aliás, não, eu anotei errado, né? Desculpa, João Pedro, é João capítulo de número 7, é 7,38, João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, transbordarão rios de águas vivas. Queridos e queridas, deixa eu falar algo para você. A gente critica muito tanta coisa podre que tem acontecido por aí. A gente é especialista em falar de grupos, de tendências,
falar de programas de televisão e outras coisas mais como sendo um terror. E de fato alguns são. Mas por que as pessoas estão se satisfazendo com tanta água podre? Por que as pessoas estão buscando satisfação em tanta fonte ruim? Porque talvez os vasos que deveriam transbordar da graça não estão transbordando. O ser humano é carente. O ser humano minha irmã miúda, o ser humano está desesperado. E aí quando ele vem numa fonte de água pura e está vazia e não está transbordando, ele vai para aquela que ele consegue encontrar. Porque entre morrer de sede e beber água suja, pelo menos água suja pode dar uma expectativa de algumas horas mais de vida. Tem tanta gente bebendo água suja, porque eu e você às vezes não estamos transbordando de água limpa. Aquela mulher chegou na cidade de Samaria, uma cidade samaritana, e ela contou para os homens, ela contou para o povo, e ela talvez fosse uma pessoa influente, conhecida na cidade, talvez fosse mal falada, a gente não sabe da história dela, mas a vida dela, o transbordar da água do Espírito na vida dela, da graça de Deus, foi tamanha, que os samaritanos foram atrás de Jesus, e insistiram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus, que estava numa viagem, numa maluquice, ele parou 2 dias naquela cidade. Era muito para quem não tem agenda, para quem está com o tempo no limite. Parar 2 dias numa cidade considerada inimiga, para ministrar a graça e transbordar. Eu e você precisamos disso. Lá no seu trabalho tem gente bebendo água suja ou água limpa? Lá na sua faculdade tem gente bebendo água suja ou água limpa? A Suene, me permita, Suene, falar de você. A Suene é alguém que tem feito diferença lá no SESI. No SESI, eu sempre confundo com SESC, com SENAC, mas é SESI. E a Suene é alguém que muitas pessoas estão vindo para a igreja, estão vindo para a célula. Esse final de ano ela me convidou para ministrar uma palavra lá no encontro final de ano, da parte administrativa lá. E quanta gente que eu já conhecia, que já nos conhecia, por causa do transbordar de Deus, através da vida da Suene. Que tipo de água quem vive comigo tem recebido? Que tipo de água quem vive com você tem recebido? A mulher samaritana deixou o cântaro, ela passou a ser o vaso. Jesus transbordou da graça na vida dela, e ela saiu pulando. Eu acho que ela estava igual o pastor Ramilson, né? Saiu pulando, voltou para a casa dela, e saiu anunciando, e saiu contando para todo mundo. E o povo daquela cidade falou: gente, nós queremos dessa água. Onde você encontrou? Eu conheci, vamos lá. E o texto nos diz que aquela cidade foi abençoada, foi transformada. Aquelas famílias, aqueles homens foram abençoados. Eu preciso transbordar da graça em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Você precisa também? Vamos falar juntos o item 3? Precisamos, bem forte, precisamos da graça. E por fim, o verso 34. Quando os discípulos começam a falar para Jesus: e nós trouxemos comida, ele não quer comer. Será que ele comeu alguma comida que a mulher deu para ele? Olha o verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus também, no início do ministério, um pouco antes disso, Jesus, ele falou para o diabo quando o tentou. O texto nos diz que Jesus virou para o diabo e falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Lá em Mateus 4,4, Jesus porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero concluir convidando você a entender isso. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter relacionamentos na horizontal com pessoas, a gente precisa ir e vir, a gente precisa descansar, a gente precisa rever os familiares de longe, a gente precisa fazer muita coisa. Mas o texto está nos dizendo que precisamos do sustento da palavra de Deus.
Eu louvo a Deus por esta igreja, que é uma igreja fundamentada na palavra. Não é à toa que aqui no altar a gente tem uma Bíblia aberta, mas não é porque isso é símbolo ou traz alguma vantagem só no fato de estar aqui. Não é um amuleto, mas é para exemplificar e lembrar a mim e a você da importância da palavra de Deus. Jesus disse: mais importante do que o prato de cada dia, nem só de pão viverá o homem. E eu quero convidar você a entender isso. Os discípulos perguntaram para Jesus e começaram a conversar entre eles: será que ele comeu alguma comida? Será que ele se serviu de algum alimento? E Jesus falou assim: não, a minha comida consiste em obedecer a palavra, consiste em fazer a vontade do meu Pai, através do Rota 66, através do meu tempo a sós com Deus, através da minha dedicação na liderança como líder de célula, de ministério, através da escola dominical, através dos cultos, através do meu testemunho. Eu preciso entender que eu sou sustentado pela palavra. Deixa eu falar algo para você e eu concluo com isso. Alguém poderá dizer assim: ah, mas o senhor nunca perdeu alguém importante. Eu tenho visto, pastora, as pessoas sucumbindo muito por algumas perdas. Eu perdi o meu pai há 33 anos, eu tinha 22 anos de idade. Foi uma perda irreparável. Pessoa próxima, foi ele que eu perdi. Esses tempos atrás, acho que uns 3 anos, a minha irmã me ligou que a minha mãe tinha passado mal, com a pressão 6/2 e tinha ido para o hospital, e aí naquele momento me deu um baquezinho, né? E eu não sei como vai ser o dia. Eu não sei se a minha mãe vai ouvir falar que eu fui primeiro, ou se eu vou falar que foi ela, ou nós vamos juntos, eu não sei. Mas tem pessoas, queridos e queridas, que não conseguem assimilar uma perda. Tem pessoas, ainda mais em tempo de Covid. Eu quero aqui citar o exemplo da Cíntia Palmira. Caramba, Marcina, a Cíntia perdeu o pai e a mãe em uma semana com Covid. Ela era filha única. Sabe, tem gente que por qualquer coisa desestabiliza. Tem gente que surta por qualquer coisa. Tem gente que fala: ah, eu não aguento mais porque o meu time perdeu. Eu não aguento mais porque eu fiquei desempregado. Eu não estou subestimando os teus sentimentos, mas eu estou falando que se a gente for sustentado pela palavra, a gente vai passar por essas adversidades, a gente vai enfrentar luto e a gente vai ser mais do que vencedor. Então, querido, sendo sustentado pela palavra, se faltar o pão, nem só de pão viverá o homem. Sendo sustentado pela palavra, se faltar uma pessoa, tem alguém mais importante. Então, para que eu e você possamos vencer as adversidades deste ano, precisamos ser sustentados pela palavra. Não estou falando que é para você não chorar quando perde alguém. Eu não estou falando que não é para você ficar preocupado com o dia de amanhã. Mas eu estou falando que a gente hoje está correndo o risco de não fazer diferença nenhuma com o incrédulo. Porque a gente às vezes sucumbe a medos, a temores, a ansiedades, como alguém que não conhece a palavra. Sabe por quê? Porque a gente não tem comido e bebido da palavra. Jesus disse que quem comesse dele, por ele viveria. Jesus disse que quem comesse e bebesse dele, enfrentaria qualquer adversidade. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Noemi? Lembra da história de tantos homens e mulheres que perderam tudo, mas não perderam o mais importante, o Deus que pode dar tudo em dobro. Mas sem palavra, qualquer coisa me desestabiliza. Eu não estou falando para você que esse ano você vai parar de sofrer. Eu não estou falando para você que esse ano você vai ser bem sucedido em tudo. Mas o que eu estou afirmando é que a palavra vai nos sustentar, independente das circunstâncias. Se eu não tenho como resolver as circunstâncias, eu tenho como ser sustentado pela palavra para vencer as circunstâncias em nome do Senhor Jesus. Está entendendo isso? Qual que é a última característica ou última lição que a gente aprende? Vamos falar juntos? Precisamos ser sustentados, ou do sustento da palavra. Vamos juntos? Precisamos do sustento da palavra. Projeta para nós João Pedro, verso 35. Quero chamar o ministério de louvor para a gente louvar a Deus, e a gente está concluindo.
Olha o que está escrito no verso 35, quando Jesus fala para os discípulos: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. Deixa eu te dar essa cena. Jesus está ministrando para os discípulos que tinha coisa mais importante do que cântaro, tinha coisa mais importante do que comida. E quando Jesus está ministrando isso, quem que está vindo? Os homens que a mulher tinha evangelizado, tinha transbordado a graça. E quando esses homens estão vindo, o povo está vindo sedento, Jesus fala para os discípulos: para de ficar brigando por causa de comida e quem deu a comida. Ergam os olhos, os campos estão brancos. E no campo de trigo, quando está branco, é que está no ponto da colheita. Ergam os vossos olhos. E eu quero concluir lendo com você Colossenses capítulo 3. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, aí na sua casa, ou aqui em casa nossa, na casa nossa, na igreja, olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu ia citar outro texto aqui. Eu ia citar o Salmo 121, não precisa projetar não, João Pedro. Mas o Salmo 121 fala assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só que esse texto está falando, eu olho para as dificuldades, Bruno. Os montes naquela ocasião eram as dificuldades. Os montes naquela ocasião eram os inimigos escondidos. E o salmista fala, eleva os olhos para os montes. Eu falo, ai meu Deus. Não, eu achei melhor citar Colossenses 3. Portanto, nós que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, devemos pensar nas coisas do alto, devemos viver baseado no alto. Feche os seus olhos. O mês de janeiro está terminando. O mês de janeiro é o começo de 2021. Está acabando o começo. Como foi esse mês? Como foi o mês de janeiro? A igreja enfatizou e procurou transmitir a mensagem da importância da adoração. Eu e você fomos encontrados como adoradores. Poderíamos ter sido mais encontrados do que fomos. Você, querido e querida, que está em casa cultuando, você que agora está vendo essa gravação, o mês de janeiro foi um mês separado para a gente aprender sobre adoração. Aquela mulher perguntou para o pai, não sobre adoração, mas ela quis saber ou experimentar que ele era mais do que o profeta, ele era o Senhor. E ela se relacionou com ele, e ela foi contar para os outros, porque ela tinha encontrado alguém que a conhecia de verdade. Ela tinha encontrado alguém que era mais do que os homens com os quais ela tinha se relacionado. Ela tinha encontrado alguém que transbordou da graça, do amor, do perdão, que não a questionou, não a puniu, mas a abraçou. Adoração. Eu e você precisamos querer. Adoração, precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Adoração, precisamos transbordar desta graça e fazer da nossa vida sustentada pela palavra. Adoração é quando nos relacionamos com alguém que está no alto. O profeta disse isso. Eu vi o Senhor num alto
e sublime trono. João disse isso: eu fui levado aos céus, e uma voz me disse: sobe aqui para o alto. E nós que fomos ressuscitados com Cristo, podemos decidir, e a decisão é agora. O resto Deus faz. A decisão é agora, e Deus vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Pense nisso. Pensai nas coisas lá do alto. Para de pensar nas picuinhas dessa vida. Para de pensar nas preocupações exacerbadas que te tiram a paz. Para de dar atenção e valor para aquilo que você perdeu. Busque as coisas do alto. Busque as coisas que foram conquistadas por aquele que venceu tudo e nos torna mais do que vencedores.